Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, queridos ouvintes. Estamos de volta com mais um episódio do Rainhas do Grito. E hoje nós vamos falar sobre um filme que marcou gerações, despertou muitas raivas por aí em muitas pessoas, que é bastante polêmico. Mas aí, para falar um pouco do tal do Garota Infernal, né, que é o filme aí bastante conhecido pela nova geração agora, né, tá sendo mais conhecido. Vou chamar aqui as minhas amigas, toda vez, de sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lu. Olá, Cícero, olá todo mundo. Hoje então teremos opiniões controversas, será? Talvez, não sei. Oi, Natália. Apresenta aí pro povo. Olá, Ceci, olá, amigas, olá, ouvintes. Aqui estou como defensora, hein? Como mulher bissexual, fã de terror e cadelinha deste filme. Hoje vai render, eu acho, hein? E tô empolgada, tô empolgada. E você, Silvana? Bom dia, boa tarde, boa noite. O que você tá esperando aí da nossa conversa de hoje? Oi, Ceci, olá, amigas, olá, ouvintes. Eu tô ansiosa também, gente. É um filme que pra mim é muito queridinho. Eu tô curiosa pra saber quais serão as controvérsias aí. Sei que vai ter muita cheira, não entre nós, né? Mas depois que esse episódio sair, certamente. E isso é sempre Claro. bem-vindo. É, com certeza. Bom, pra quem não se lembra, Garota Infernal trata de uma personagem chamada Jennifer, que é vivida pela Megan Fox, que tem uma melhor amiga, que é a Needy, interpretada pela Amanda Seyfried, e elas são opostas, né? Elas são melhores amigas desde sempre, mas a Jennifer é a líder de torcida, ela é super bonita, faz um super sucesso com os caras, e a Needy já é mais nerdzinha, digamos, né? Por mais que a Amanda Seyfried seja belíssima, mas elas são esses opostos, assim. Em um rolê, elas vão a um show de uma banda que a Jennifer tinha encontrado pelo MySpace. Aí já estamos datando o filme, né? De 2009. E essa banda vai fazer um show na cidadezinha onde elas vivem. É uma cidade pequena. A Jennifer queria conversar com o vocalista, enfim, né? Ver se rolava alguma coisa com ele. Só que essa banda leva a Jennifer embora, depois da casa de shows pegar fogo, explodir, enfim, é uma coisa terrível. Eles colocam a Jennifer numa van e levam ela embora. E a Needy fica sozinha ali, enfim, né? Vai pra casa, até tenta convencer a Jennifer a não ir com a banda, mas enfim, ela tava um pouco dopada. É uma situação, né? Só que a Jennifer acaba aparecendo depois na casa da Needy, toda ensanguentada. Ela pega um frango pra comer na geladeira e depois ela vomita um negócio preto, enfim. E a Needy até que não acha isso tão fora do normal quanto deveria, eu acho. Mas tudo bem. E depois disso, a Jennifer passa a se alimentar de homens, basicamente. E aí temos Show. grandes aventuras. Coisas acontecem, né? Ficha técnica. Garota Infernal é um filme de 2009, como a Sil acabou de falar, não é mesmo? É dirigido por Karen Kusama, que também dirigiu um filme que eu gosto muito, apesar de ser um filme meio duvidoso, que chama Euflux. É com a Charlize Theron. Gosto muito desse filme. Nossa, Luiz. Sei que é Tô ruim, mas é brincando. divertido. E é escrito pela Diablo Code e também foi roteirista de Juno, né, que ganhou o Oscar. Então é isso, e aí é considerado um filme de terror feminista e com o passar dos anos, por algum motivo, ganhou o status de filme cult, porque na época que saiu todo mundo ficou só ok, nos últimos anos tem ganhado muita notoriedade. E uma curiosidade é que o nome original do filme, que é Jennifer's Body, é baseado uma referência a uma música da banda de rock Hole. E é isso, então vamos falar desse filme. A Karen Kusama dirigiu também um dos meus filmes favoritos, que é The Invitation. Belíssimo, amo muito. Aí eu ia falar isso, eu adoro esse filme. Esqueci de falar que esse filme tá disponível na Disney Plus. Não estamos sendo patrocinadas, mas quem sabe, não é mesmo? É sempre bom. Alô, É, Disney. exatamente. Fica aí a dica. Esse filme, quando saiu, de fato, eu demorei muito pra ver, eu não assisti lá em 2009, porque eu lembro que eu não dei muita bola pra ele, assim, não me interessou, sabe, a premissa, mas vendo depois, né, esse retorno, é que eu fui entender que ele foi marketeado super errado, assim, porque os produtores falaram, bom, tem a Megan Fox, então a gente vai vender esse filme pra homens jovens. Deu super errado, porque óbvio que homens jovens, não, o que eles foram assistir não foi a Megan Fox sendo, sei lá, quem ela era em Transformers, por exemplo, né? Era a Megan Fox comendo literalmente o que seriam eles, né? A representação deles na tela, assim. Então foi super errado e o filme acabou sendo um fracasso nessa época por isso. Mas se ele tivesse sido vendido da forma correta,
direta Para garotas pra adolescentes. nós. Exato. Certamente teria feito muito mais sucesso. Inclusive, a Diablo Cody fala, né, que ela tentou. Ah, não, vocês estão errados, vocês estão fazendo errado. Não é assim que esse filme vai se vender. E de fato, ela, né, ela que sabia melhor, assim. Que foi uma pena, né? Porque eu acho que a Megan Fox, na época, como eu disse, ela tava fazendo Transformers e ninguém levava ela muito a sério. E eu acho que ela tá super bem nesse filme, no Garota Infernal, sabe? Então foi uma pena mesmo terem, sei lá, errado, né? Não sei se nem se errar é a palavra certa aqui. E além de tudo, a bicha se dedicou muito, porque é um projeto que ela acreditava que é basicamente o que ela passava na época, né? Essa relação com Hollywood e as outras coisas que estavam acontecendo e tal. Ela diz em entrevistas que não imagina, modéstia à parte, ninguém mais além dela fazendo esse papel da Jennifer, né? Até a própria Diablo Cody acaba concordando com ela numa entrevista, que ela também, tipo, só conseguia pensar, visualizar a Megan Fox nesse papel. E assim, né? Marketing tão errado para um público-alvo totalmente oposto, que o próprio pôster, né? Sempre é a Jennifer tal, e você vê os trailers, quando você começa a assistir o filme, dá até uma estranhada, porque a Niri é a protagonista, ela é a narradora, ela tá mostrando o ponto de vista do que rolou ali, mas não tem nenhum pôster com a Amanda, não tem nada que jogue esse protagonismo nela ali, enquanto tava rolando esse marketing, essa propaganda. Então, só foi tiro no pé, o que é uma pena, né? E até assim, imagina esse filme lançado agora, eu acho que seria total sucesso. Claro, se direcionado a garotas, adolescentes, acho que ia ser muito, vingar muito mais do que foi pra época. E eu também não assisti na época, eu fui assistir bem depois. Eu também não assisti na época, mas a começar pelo nome também, em português, Garota Infernal. Tipo, você pensa uma coisa completamente diferente do que é. Quer dizer, ok, tem demônio e tudo mais, mas não sei, o cartaz e o nome vendem uma coisa completamente diferente. Concordo plenamente. Ao contrário das meninas, eu assisti esse filme, assim, no início da minha adolescência, né? Não chegou a ser no ano do lançamento, acho que deve ter sido entre 2011, 2012, por aí que eu tive o primeiro contato. E eu concordo muito com o que foi falado, assim, eu acho que o marketing foi um fator realmente que foi a pá de cal, assim, pra esse filme. Tem várias capas, né? E as capas realmente são sempre sexualizando muito a Megan Fox, que já tinha aquele imaginário, né? Da coisa do sex appeal. E a gente tinha um contexto também que não se falava sobre questões de identidade, questões de gênero, né? Era um debate que existia, obviamente, mas não para o grande público. Então, para um filme com tantos subtextos quanto esse, um filme que tem tantas temáticas do universo que eu acho que são mais do universo feminino mesmo, assim, né? Porque trabalha com coisas que afetam a gente, realmente o público não recebeu, o público, principalmente o público masculino, né? Eu dei uma olhada nos comentários de uns homens, numas críticas desse filme, assim, e é uma coisa absurda, assim, porque tem cara que, assim, é uns red pill, uns cara que totalmente, você vê que são caras bastante machistas, enfim. Então é um filme que foi muito mal interpretado, digamos assim, durante muitos anos. E eu concordo com a Nath, eu acho que se fosse um filme dessa geração, né, fosse lançado agora, eu acho que ele teria uma outra recepção. Tanto que eu tava vendo umas notícias aí que parece que estavam planejando, ou estão, não sei, não vi mais nada sobre isso. Ou um reboot ou uma sequência, né, do Garota Infernal, não sei, né. Não duvido nada, medo, mas... Eu acho que uma hora virá. É inevitável. É porque eu acho, é muito perfeito pra essa geração de agora, né, as discussões Total. que tem nesse filme, eu acho. E assim, me pegou, tá? Me pegou bastante na época, quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos, 12 anos, eu sempre fui fissurada com videoclipe, né? Então eu passava horas assistindo videoclipe. E esse filme, pra mim, eu acho que uma das coisas que me fez gostar muito desse filme, desde a primeira vez que eu vi, foi porque em muitas partes dele, ele tem uma vibe de videoclipe. Não sei se vocês concordam comigo. Apesar, Total. além da trilha sonora ser muito boa, assim, tem aquela coisa da banda emozinha, né? Todo adolescente já ouviu, assim, a maioria das adolescentes da minha época, né? E assim, eu sei lá, eu achava muito divertido, um filme que era muito divertido, desde a primeira vez, meu contato, assim, com ele. Inclusive, bandas que tocam na trilha sonora e posters ao longo do filme foram anunciadas para o show no Brasil, principalmente Fault Boy, foi anunciado
hoje, no dia da Plot boy. gravação deste podcast, em agosto. Agosto teremos Fault Boy no Brasil. Estarei lá. Só, olha aí, gente, timing é uma coisa, sabe? Timing. Verdade. Timing. Por falar em timing, a Megan Fox também voltou a fazer filmes, inclusive de terror, recente. Então, por isso que também acho provável que alguém dê essa ressuscitada aí em Garota Infernal para um futuro próximo, ouso dizer. Mas o filme que ela Pois voltou é. como robô lá, misericórdia, que lixo! Mas tudo bem, Ai, né? gente. Coitada. Assim, a Megan acontece. Fox não costuma fazer filmes bons, né? Convenhamos. Uhum. Então, É, Não, né? assim, pra mim, Mas ela tem tem um o carisma filme- de uma porta. Então, assim, mesmo nesse Garota Infernal, assim, ela realmente é excelente pro papel, mas porque o papel exige isso, é ela mesma, de Uhum. fato. E pra mim é um zero carisma insuportável. Desculpa, eu detesto o personagem dela. Eu não curtia muito ela como atriz também, assim, não acho ela. Ai, eu não quero ser contra a sororidade, gente, mas eu não acho ela uma boa atriz. Eu sei que ela se dedicou muito nesse, porque igual a Lu falou, também acho que é muito, tem esse lado muito pessoal, que é muito meio que ela, né? Não, acho que não Uhum. demandava É. muita coisa, assim. Mas, enfim, né? É tanto a própria Megan Fox quanto a Amanda Seyfried, elas falam que foi o filme favorito da carreira delas terem participado, filmado, apesar de que na época, por conta dessa questão de produtores, marketing, etc., tava todo mundo com medo do que poderia vir a ser, e na verdade foram previsões certeiras, né? Porque, por exemplo, a cena onde elas se beijam, né? Depois que a Jennifer vai lá e mata o Kyle Gallner, o nosso marido. Ai, Ele. putz, ele mesmo, chateada. Mas enfim, ela vai pra casa da Niri, aí elas se beijam, tal, não sei o quê. E elas ficaram super desconfortáveis gravando essa cena, não por gravar a cena, mas elas tinham certeza, por conta de tudo que tava rolando nos bastidores, de que seria uma cena totalmente tirada do contexto. E que, se eu não me engano, alguém chegou até a ouvir que, se pudessem, fariam o trailer ser exatamente só essa cena ou o foco do beijo delas, né? Porque tem uma cena em que elas beijam e dá um zoom na boca das duas, assim, que não nenhum outro beijo no filme inteiro, que tem vários beijos na boca, afinal adolescentes, né? E aí nenhum tem tanto enfoque quanto esse das duas, né? Então elas tinham medo de que ia ser totalmente sexualizado e tirado do contexto de toda a história e, igual a Ceci falou, de todos os subtextos que esse filme traz. Uma pena. Realmente é uma pena. E assim, eu concordo, eu acho que a Megan Fox, vamos dizer assim, pra mim, ela é uma atriz limitada. Bastante limitada. Totalmente, Eu acho completamente. que ela. Eu acho que nesse filme, realmente, o papel caiu como uma luva pra ela. Não chega a ser uma Cameron Diaz em Um Máscara, por exemplo. Eu acho que aqui ela tá bastante funcional, assim. É uma personagem que tem essa característica de ser uma bitch, né, desde o início, assim, depois do que acontece com ela, né, que tem até uma metáfora lá de estupro, enfim. Ela, na verdade, ela é tomada por esse demônio e aí ela piora 100 vezes mais. Mas ela já é pra ser um lance legal esse, né, da personagem começar já completamente detestável e ela conseguir piorar no final do filme. Então, eu acho que ela faz muito bem isso. E assim, eu vi alguns comentários bem machistas nesse sentido. Ai, a Megan Fox tipo assim, é uma gostosa, mas não sabe atuar. Mas assim, o filme, ele usa o fato dela ser uma mulher realmente muito maravilhosa e, enfim, daquele papel, né, ser de uma menina com aquele estereótipo, um adolescente daquele estereótipo artificial, assim, que tem uma relação tóxica, né, porque a relação entre a Niri e a Jennifer é uma relação de amizade tóxica, com uma garota, né, mais feinha, não é, né, porque a Amanda Seyfried não é, mas é o que o filme quer colocar ali. É justamente brincar com essa imagem e fazer todos os seus comentários ali sociais. É assim que o filme funciona. Então, assim, uma coisa que é apontada como um demérito, pra mim, é um acerto, assim, que eu gosto muito, assim. Pra mim, esse roteiro, ele é um roteiro muito perspicaz mesmo da Diablo Cody, né? Ela já tinha ganho, acho que o Oscar
Oscar por Juno, se eu não me engano, nessa. Tinha Sim. já, o filho depois. Já tinha. Ela roteirizou também Lisa Frankenstein, né? Eu acho ela uma puta roteirista, assim. Eu gosto muito da ideia. Esse foi um projeto que a Diablo Code, ela disse que ela sempre quis fazer um projeto de terror, né? Então que ela teve essa oportunidade, sentiu todo esse boost de autoestima depois que ela foi premiada por causa de Juno, né? Não que... Aí tem até uma fala dela que assim, não que gravidez na adolescência já não seja um terror, dependendo do ponto de vista, né? Mas que um dos objetivos dela com o roteiro era que mostrar como essa amiga estava em muitas camadas, apaixonada pela outra, né? Então que o quanto essa dinâmica, igual você falou, tóxica, que as duas têm de amizade de muitos anos, a Jennifer tira essa vantagem da confusão dos sentimentos da Niri e de confusão sobre sexualidade e tal. Tem uma cena que dá uma diquinha, assim, que é também a cena depois que elas beijam e tal, que é a Jennifer fala assim, a gente não pode continuar brincando de namorado e namorada e tal, dando a entender que já é uma coisa que elas faziam há muito tempo e tal, só que não foi, acho que na hora, eu não sei, né, se na hora de filmar ou na hora de juntar as coisas, editar, isso foi passando meio batido, assim, né, ficou bem o foco nela sendo mais tóxica mesmo, né, do que qualquer outra coisa sobre as maiores nuances dessa relação das duas. Mas mesmo com essa questão de edição, assim, muitas pessoas focam só nessa cena do beijo das duas, né? Sendo que justamente como você falou, Nath, todo um contexto, né? Acho que as duas têm algum interesse uma pra outra, assim. E acho que o legal de como é feito no filme é que, assim, a Niri tem um namorado, a Jennifer, em princípio, que a gente sabe, ela vai atrás de vários caras, assim, ela sai com vários caras, e elas exploram essa... Porque acho que tem muita gente que fala que é um filme lésbico, mas como você falou também, é a bissexualidade ali que elas estão explorando, né, e que é uma coisa que acho que, sei lá, todo mundo em algum ponto da vida pode querer explorar isso, sabe? E acho legal a forma como é construído, assim, tanto que tem aquela fala da Jennifer que ela fala I go both ways, que a Niri fala... A Niri fala, eu achei que você só matasse meninos, aí ela fala, não. É, isso aí. Inclusive tem uma cena que acho que tá no trailer, né, que a Niri fala matando pessoas e ela fala, não, eu tô matando meninos. E que não tá no filme. E é muito boa. Eu ia falar disso, que essa frase especificamente, ela ficou muito famosa nos últimos anos. Muita gente começou a fazer cosplay da Jennifer usando essa frase. Um monte de foto de Instagram no Halloween, você vê. Nos últimos anos tem uma amiga minha que nos últimos 4 anos, sempre faz a Jennifer no Halloween e usa essa frase. E não tem no filme. E, tipo, é uma das frases mais icônicas do filme que nem está no filme. É muito curioso. E, assim, uma coisa que eu acho bastante interessante também é que a personagem da Jennifer, dentre as duas ali, teoricamente, pelo que a gente percebe do desenvolvimento da personagem, né? A que talvez tenha mais experiências sexuais, talvez não, né? Porque a outra lá nem tinha transado ainda. Então, assim, ela parece que ela é mais livre sexualmente, ao mesmo tempo que ela mostra quando acontece tudo, né? Aquele incêndio lá no bar, e aí os caras colocam ela dentro de uma van. A primeira coisa que ela fala é: vocês são estupradores? Então, assim, aí é o filme mostrando a vulnerabilidade dela justamente, né, por esse lado sexual. Então, eu acho que o filme faz muito isso com outras temáticas também, né? Usando a ironia até, né, da situação, do fato dela ser aparentemente essa garota pra frente, que dá em cima dos meninos e que tá aberta a novas experiências, né? Porque essa fala dela pra Niri é muito interessante. Eu gosto de... Eu mato meninos e meninas, né? Sim, ela já, teoricamente, uma pessoa ali já decidida na vida sexual, e enfim. E é a personagem que mais sofre com esse tipo de violência no filme, né? Que depois é o stop. Até num movimento que parece ser aquele movimento de vingança, né? Assim, que não é muito direcionado, porque aí ela mata meninos no geral, né? Mas é uma forma interessante da gente pensar no que ela passou ali, né? Que ela passou por aquele ritual e que a sexualidade aqui é quase como um interdito, né? Precisa ser uma mulher virgem. E aí ela não corresponde a
a essa expectativa e tudo aquilo acontece com ela. Então, eu acho uma boa sacada isso também. Mesmo a Niri sendo menos, né, nesse sentido, ela tem o namorado dela ali e tal, eu acho que a Niri é uma boa personagem, sabe? Porque ela não é a garota em apuros, assim, ela se vira muito bem e ela quer transar com o namorado dela, sabe? Mesmo que ela não tenha transado até então, mas depois rola, assim, ela não fica também, sei lá, ela não é a virgem até casar, nem nada do tipo, sabe? Por mais que ela não se relacione com outras pessoas, assim, enfim, ela tem aquele parceiro dela ali, mas eu acho até saudável, assim, como ela é retratada nesse sentido, sabe? Não é uma coisa que ela tá fugindo, que ela tá se guardando, né, essas coisas de moralidade, assim, enfim. Acaba rolando, é que a Jennifer atrapalha ali, né? Mas rola. Exatamente. A visão da demoníaca que ela tem com Exato. a Jennifer. Não, mas eu achei muito interessante isso que a Silvana falou, porque pra mim é muito isso, assim. Ela não precisa ir pra essa moralidade pra questionar, pra mim, a sexualidade que é colocada na Jennifer. Essa personagem é meio que pra ser representação daquele sonho, daquele imagético masculino, né? Da menina que dá em cima dos caras, que é gostosa, que não sei o quê. E pra poder trabalhar com esse estereótipo, ela mostra que ela não precisa ir para um extremo oposto. Então, por isso que eu acho que a Niri é essa personagem que você falou, que é uma personagem interessante. Ela não precisa ser o extremo oposto da amiga para todas as questões que envolvem a questão da sexualidade, do ser mulher, virem à tona. Ela consegue fazer isso de outras formas, né? Exato. O que eu ia falar é que isso daí da Jennifer atrapalhar é bem interessante, porque desde antes dela ficar possuída, ela já tem uma certa birra com o namorado da amiga, né? E toda vez que ela fala, que a amiga, a Niri fala, eu vou passar a noite com o meu namorado, e sei lá o que, ela fala, não, a gente vai sair. Então parece que é meio proposital, assim, tipo, evitar, pode ser por ciúmes, por um interesse, e isso fica mais claro ainda depois que ela fica possuída, né? Tanto é que ela quer acabar com esse cara simplesmente porque ele é o cara que namora a amiga dela. Não tem motivo nenhum, além desse. Ela resolve, no final, não, vou matar você porque minha amiga gosta de você. Por que minha amiga gosta de você? Não é pra você, não quero, você vai morrer e é isso. Então, acho que desde o começo já tem uma birra ali que vai se intensificando ao longo do filme, talvez por causa dessa ligação forte que elas têm e desse desejo dela não querer que a Niri fique ainda mais próxima de alguém que não seja ela. E também, né, Lu, acho que o final, ele, na verdade, ele mostra o porquê todo, que é a Jennifer, ela sempre precisa ser a escolhida. Ela precisa ser a número 1, a que chama mais. Tanto que o que revolta ela ali naquela cena da piscina é quando o Chip, né, o namorado da Niri, fala que, olha, acho que não vai rolar, não. Então ela é, onde já se viu uma mulher dessa ser rejeitada por um cara que é o namorado da amiga dela, né? Assim, e aí, acho que isso entra mais uma vez na questão dessa dinâmica da amizade tóxica entre mulheres, porque a Jennifer, pra ela ter essa validação de que ela é foda, sim, que ela é bonita, que ela é gostosa, ela vive rebaixando a Niri, né? Tanto que, vamos combinar, Niri já é um apelido ofensivo por si, né? De carente e tal. Então, essa dinâmica de poder alimenta esse ego dela, né? E também com outros homens e tal. Tanto que quando elas vão pro bar, né? E a Jennifer fala que quer catar os caras da banda, porque eles são todos indies. Quem nunca, né, amiga? A Niri ouve eles falando, objetificando a Jennifer, né? E fala assim, melhor deixar quieto, esses caras não prestam, tal. Ela fala assim, não, vamos lá, a gente tem peitos. Peitos são as melhores armas, né? O nosso poder está aqui nesse peito, vamos lá. Vai mostrando como ela joga, com quanto previsível é o comportamento masculino, principalmente dessa faixa etária, né? Mas acho que principalmente isso. Ela precisa desse namorado da Niri, não por eu quero minha amiga só pra mim, mas porque
ela sempre precisa ter esse ego alimentado e sempre ser a escolhida. E querendo ou não, a Niri acaba, sim, alimentando isso, mas o Chip é o que vem pra quebrar, né? Tipo, ok, não quero transar com você. Eita, aí fica difícil. Então. A Jennifer o que os jovens chamariam de pick me girl, né? Ela Nossa, busca... sim, eu ia falar isso. Ela é muito pick me girl, exatamente. Ela é Perfeito. totalmente buscando validação, né? Assim, de novo, irônico ela chamar a amiga de Niri e ela ser essa pessoa, né? Então, nessa mesma cena do confronto, né? No terceiro ato lá entre elas, quando ela fala que a Jennifer é insegura, ela fica assim, como assim você acha que eu sou insegura? É um absurdo, olha pra mim. Então, assim, essa relação delas, pra mim, é um dos formas como é construída essa relação, pra mim é um dos pontos fortes mesmo do filme, né? E também retrata bem como é a adolescência dessas meninas, assim, populares, porque quando elas não ficam mais relevantes, elas ficam desesperadas por mais atenção, porque elas estão acostumadas por uma atenção. Tem uma cena que a Niri fala, não, você não é mais relevante igual era antes, você precisa ficar... O que ela fala? Que ela precisa ficar pra emagrecer? Que ela precisa tomar pra emagrecer? Eu não lembro. Enfim, fala um monte de coisa ali, tipo, nossa, só é bonita que você tem que ficar se esforçando, esse tipo de coisa. E ela fica, tipo, meu Deus do céu, como assim? Ela fica desesperada. E isso é uma coisa da adolescência real, realmente. As meninas de colégio, especialmente aí colégios nos Estados Unidos, né? Que tem aquela cultura de líder de torcida e tal, elas são bem assim, são desesperadas por aparência, por contatos, por atenção. E se elas não têm isso, elas conseguem ficar ainda mais insuportáveis do que já são, só pra se tornarem relevantes novamente. É muito cultural, né? Mesmo que tenha essas diferenças. O famoso que grupo de meninas, né? Quem nunca passou por algo parecido, assim. Isso é estimulado o tempo todo, né? Que sim, mulheres sejam rivais. Odeiem-se inclusive por causa de homem, né? No terceiro ato, né? Quando a Niri decide que vai matar a Jennifer, sim. Chama ela de zombie, que eu acho incrível. Isso. Ela tira, né, uma das coisas quando elas estão lutando entre si, ela tira o colar de BFF, né, e joga fora, e é isso que a Jennifer fica chocada e abre essa janela pra Niri poder, enfim, matá-la, né, que também é uma quebra, já que a Niri sempre ocupou esse espaço embaixo da bota da Jennifer, né. E, aliás, por falar em zumbi, tem tanta piadinha que, foi difícil, mas tem umas piadinhas muito legal, pontuar uma que eu gosto, que faz referência a Mean Girls, que elas estão no celular, e aí a Niri acho que fala do namorado, vai atender o namorado, sei lá, ou tá com o namorado, sei lá, e a Jennifer assim, boo, vou cortar você, né, e no Mean Girls tem uma cena assim, né, que a personagem da Lindsay Lohan fala que não pode falar com ela no celular no momento, e a Regina George simplesmente fala, boo, vou cortar você e tal, então essa é uma piadinha que eu gosto. É verdade. Não tinha me atentado, não. Também não. Muito bom. Falando em comparação com filmes, rapidão, só tem aquela cena da Jennifer passando maquiagem, sabem? Ela tá com uma cara muito triste, assim. E aí eu fiquei pensando na substância. Eu também. Garota Infernal andou pra substância correr. Exato. Pensei também. E outra comparação também. Eu pensei muito em Ginger Snaps também. Porque não dá pra fugir muito da coisa desse amadurecimento, né, na adolescência, e acho que Ginger Snaps é muito óbvio nisso. Essa relação, por mais que em Gingers elas sejam irmãs, né, as duas personagens, mas elas também podem ser meio tóxicas, assim, uma com a outra, e elas têm também essa personalidade muito diferente, e tem toda essa questão desse desenvolvimento delas na adolescência, a coisa da menstruação, enfim. Ainda que, né, em Garota Infernal, ao invés da Jennifer tá perdendo sangue, ela tá consumindo sangue, né, pra se manter bonita, forte, enfim, mas é engraçado que é periodicamente, né, acho que também dá pra trazer essa coisa pra esse filme também. Tem uma coisa sobre esse filme que, como eu falei, né, eu fiquei um pouquinho obcecada na época, e eu vi algumas vezes, eu acho que também por eu ter rolado uma certa identificação, assim, né, com a personagem da Niri, em alguns pontos, né, enfim, adolescência, no geral. Eu achei um livro que, na verdade, é uma adaptação do roteiro, né, da Diablo Code. E aí eu li na época, e eu tava fazendo o esforço de lembrar, mais ou menos, se tinha alguma coisa
a mais e tal. E eu me lembro de um elemento que no filme, dessa vez eu não achei que foi bem desenvolvido, assim, né? Que é o elemento místico mesmo, né? De toda a questão da Jennifer ter se transformado numa entidade, ou enfim, do corpo dela, né? Tá aprisionando uma entidade depois que aquele ritual ele não funcionou. Eu fiquei pensando nisso, assim, né? De como metaforicamente a questão da Jennifer tem várias cenas, inclusive tem uma cena que mostra bastante isso, essa relação, que é a cena quando ela tá matando aquele menino que é emo lá, e aí é só a sombra deles. Nosso marido, parece Kyle muito Gal. uma isso, esse. E aí parece muito uma cena de sexo, e aí pra mim ela meio que como se fosse um demônio meio súcubus, assim, né? Porque ela se alimenta dos garotos literalmente, mas ela se aproveita do desejo que esses meninos têm por ela, assim. Então eu fiquei pensando em qual tipo de entidade, de força maligna, enfim, que ela se transformou, né? E o que isso tem a ver com o que aconteceu com ela mesmo. Realmente é bem interessante, porque, assim, diferente de outros filmes de possessão, ela não muda completamente de personalidade, né? Ela continua ela mesma, piorada talvez, mas continua ela mesma. E tem isso de ficar atraindo os meninos e tal. Então eu realmente também acho que foi uma súcubo que entrou dentro dela e só potencializou o que ela já tinha ali, né? E não que foi um demônio qualquer. E até no final, né? Final barra começo, mas na verdade no final, a Niri, quando ela tá pra fugir lá do instituto que ela foi internada, ela narra que agora ela é uma pessoa diferente, né? Ela fala assim, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa machucada, e aí ela vai se vingar da banda lá e tal. Então que ela fica com uma parte desse demônio, mas acho que essa parte do ser diferente também se aplica pra Niri, tanto quanto pra Jennifer, que na verdade não é ser diferente, tornar-se uma pessoa diferente, é tornar-se o que no fundo já se é, né? Realmente dar voz aí a possibilidade disso ser aflorado mesmo, né? Como que em tantos anos sendo pisada pela amiga, desrespeitada, manipulada, seduzida e não quero mais, etc, né? Quanta raiva essa menina já não tinha dentro dela, né? Vontade de pular no pescoço dessa vagabunda, de, né, surtar mesmo, né? E aí agora que ela tem uma parte de um demônio dentro dela, já que ela foi mordida pela Jennifer, né? Então que agora ela tem, aí entrando na parte fantástica, ela tem a força, ela pode sair voando, ela pode... Voando não, levitando. Ela pode levitar, ela pode quebrar janela, tudo. Então é só como se fosse permissão, né? Uma justificativa. Aplica nas duas, né? Se eu não me engano, no livro tem um desenvolvimento maior disso. E eu me lembro também de ter até uma... não sei se chega a ser uma explicação para aquela existência daquela cachoeira, né? Onde a água... a água entra, ela não sai, né? E até no final, a Niri, ela acaba encontrando a faca, né? Ou seja, é porque eu não me lembro no livro, mas eu me lembro... A explicação que é dada, mas eu me lembro que tem alguma coisa a ver com a própria fundação da cidade, enfim. Eu acho que, às vezes, foi uma escolha mesmo, né? De não... Porque o filme já trabalha com muitas temáticas, né? E em determinado momento isso pode acabar sendo um ponto negativo, talvez, não sei. E também a própria conexão entre elas, né? Que eu acho engraçado que a Niri, ela meio que sente, né? As coisas que a Jennifer vai fazer. Isso não é tão explorado, né? É só jogado, entre aspas, né? Em contextos. Então, quando a Jennifer vai matar, ela sente. Aí, quando ela vai beijar o namorado dela, ela sente. Quando ela tá transando com o namorado, tá perdendo a virgindade, ela tá lá sentindo a outra, matando o nosso marido, Kyle Gallner, né? Tanto que acho que bem no começo, o namorado da Niri, o Chip, faz uma piada sobre isso, né? Tipo, eles estão na casa dela, e aí do nada a Niri fala assim, a Jennifer chegou. E aí ele, nossa, como você sabe? E aí toca a campainha. Então, não explora, né, muito essa parte, assim, mas talvez seria uma coisa legal pra juntar nesse elemento fantástico também, né? Mas é isso, né? Não dá pra fazer tudo num filme de 1h30, né? Exato. E é um filme que tem um ritmo bom, né? Tem. Eu acho que, inclusive, eu perguntar a vocês o que vocês acham, porque pra mim, eu acho que o filme, inclusive, tem um nível bom de gore até. Pensando, obviamente, que é um filme mais sobre uma amizade, né? Ou o fim de uma amizade, uma amizade tóxica, do que, de fato, um horror gore,
né? Mas com a pegada, essa pegada meio terrir dele, assim, não sei. Eu acho que tem bem um bom nível, assim. Eu acho que eu fico eu assisti de novo ontem e eu fiquei satisfeita, assim, com o que eu consegui ver em termos de efeitos mesmo, né? Visuais, assim. Eu também, concordo. Eu acho também. Como é que é? Eles falam lasanha. Parecendo uma. Lasanha com dentes. Lasanha com dente. Coitado do nosso marido. Ai, muito injustiçado. Ai, muito. E, inclusive, ela faz um comentário muito engraçado nessa hora. Ela falou assim: Uai, mas eu achei que você era de boa com essa história de mortes. Vocês não gostam de verme, coisas assim, né? Zoando as crianças góticas virando chacota. Mas, por falar em chacota, vamos falar sobre todos os homens patéticos que temos aqui, né? Então, quer dizer, quase todos patéticos, né? Inclusive o Adam Brody aí, que na época era galanzíssimo, porque é o queridinho do DLC, né? Todo fofo. E aí, começou aí, vilão de horror. Amo o Adam Brody fazendo vilão de horror, vi de Casamento Sangrento, né? E aí, logo no bar, no começo, ela fala com o Chris Pratt. Nossa, Chris eu Pratt fui é um identificar que era o redneck. Chris Pratt. Ontem eu fui ver, eu falei, Maria. gente, é o Chris Pratt. Eu não tinha percebido que era ele. Esse é meu de sabor. Se eu tô dizendo. Ele é um grande de sabor, né? Ele é um grande. Muito. Mas eu acho incrível o J.K. Simmons sendo esse professor Sim. sentimental, aleatoriamente, com aquele cabelinho, tipo, gente, o que aconteceu? Mas eu Aleatoriamente acho com maravilhoso. cabelo, com uma mão mecânica. Não Um faz gancho, nenhum né? Um sentido. gancho. É um gancho. É um gancho. Ai, maravilhoso. Ele é um E o querido. Ai, Kyle gente. Gallner, um coitado. Ele era só um garoto emo, querendo dar uns beijinhos na boca. Uma pena que a gente não se conhecia naquela época. Uma garota pode sonhar, gente. Também tem isso, né? Evidencia o quanto a molecada é muito previsível, né? E é isso que a Jennifer usa a favor dela, né? Então, ai, matou foi pouco, linda. Devia ter matado mais. Inclusive, eu assisti de novo ontem e eu tomei mais raiva ainda do namorado da Niri. Tipo assim, ele é meio babaquinha, né? Porque ela se arrumando, aí ele, tudo bem, calça de cintura baixa é um terror mesmo. Mas ela começa a criticar, ué, mas você vai vestida desse jeito? Tipo assim. Dá pra ver seu útero. Eu sei lá. Dá pra ver seu útero, né? Então, assim, aí tem outros comentários gente, também ao longo do filme que mostra que ele é tipo, a Jennifer tem uma implicância com ele, e talvez ela tenha no fundo um pouquinho, assim, de razão, assim. Não em matar ele. Talvez sim, não sei. Mas, enfim, eu acho que todos os homens mesmo, assim, nesse filme especificamente, são uns bobalhões mesmo, assim. O cara acabou de perder o amigo, e aí a mulher chega pra ele e fala, sabe qual foi a última coisa que ele falou antes de morrer? Que era pra você ir ali atrás daquela moita e dar uns pega em mim. Tipo assim, e o cara cai nisso. Então, pra mim, é uma morte bem feita, porque, enfim, Mostrando quanto homens não têm cérebro, é só isso. Não tem. Exatamente. É, e eu e não eu tiro fi- uma vírgula. Mas eu fico muito indignada porque os piores homens são os da banda, né? E a Jennifer não consegue a vingança dela, assim, né? Tipo, não que ela estivesse indo atrás disso, enfim, ela tava preocupada com outras coisas. Mas no fim, quem se vinga por ela é a Niri. E eu queria ter visto, talvez, esse embate, sabe? Tipo, É até curioso, os caras porque ela. descobrirem que Então, é até pode- curioso, porque ela, em momento nenhum, ela mostra interesse em querer se vingar pelo que eles fizeram. Não. Tipo, sabe que vão fazer um show lá no baile do colégio e ela não tá nem aí. É muito curioso isso. Ela deveria querer, né? Matar eles, mas não. Eu não sei, sabe por quê? Eu não sei, porque eu entendo que a Jennifer, ela é uma personagem que consegue entender muito bem os desejos masculinos. E ali eu acho que ela sacou que todo homem, teoricamente, é igual. Então, quando ela decide por matar só homens, é meio como se ela tivesse arquitetando uma vingança contra os homens no geral, né? Porque foram os mesmos homens, os homens muito, assim, com o mesmo pensamento que mataram ela, assim, né? Que tentaram fazer. Eu tendo a pensar dessa forma, né? Que o fato dela escolher matar só homens não é aleatório, né? Ela realmente, desde o início, assim, ela sabe muito bem como falar com eles e eles sempre reagem da forma como ela espera. Eu acho que é uma coisa, assim,
primeiro que ela tá ali também tentando sobreviver, e aí a escolha dela é matar o homem, porque eu acho que ela vê todos eles da mesma forma, né? Todos veem ela da mesma forma, né? Também. Então vamos já de sabores e sabores? Vocês é que mandam. O meu problema é que o Kyle Gallner fica muito pouco tempo no filme. O Sim. Chris Pratt também fica pouco tempo, mas ele morre off-screen, sabe? Eu queria este homem sofrendo. E não, ele só morre lá no incêndio, desaparece, né? Porque a gente nem vê, simplesmente não o vê mais. E eu queria mais dor e sofrimento pra ele. Arrasou. Vou até pegar esse gancho, concordo, queria mais dor e sofrimento pra ele, e mais, porque assim, ela mata uns caras balhões, como a Ceci falou, realmente são bem bobocas, mas eu queria ela matando aqueles escrotos, sabe, aqueles, tipo o personagem do Chris Pratt, aqueles atletas que só quer pegar geral e ficar comentando de bunda de mulher e peito, eu queria que ela matasse essas pessoas, não o coitado do emo ali, que eu não vi ele fazer nada de errado, gente, só era bobo. Ele nunca errou. Não Ele erra. nunca errou. Ela só mata ele porque a Niri fala, sai com ele. Então, eu Porque queria que ela ela matasse. não ia sair com ele. Ela não ia Então- sair com ele. Ela percebe que... Porque a Niri, ela tem o namorado dela lá, mas sempre que ela encontra com o emo, tipo, eles dão uma conversadinha ali e tal, né? E eu acho que é nessa da Jennifer achar que pode estar rolando um interesse ali que ela quer novamente, né, entrar no meio, assim, pra tirar esse cara do caminho dela, assim, pra não ficar dando em cima da amiga dela, né? Pobre se lasca, coitada. Então, eu queria que ela matasse mais os caras babacões mesmo, sabe? Escrotão, Uhum. pra gente ter aquela satisfação disso. E não Exato. só uns coitados aleatório, mas ok. Mas o meu de sabor é esse. Queria que tivesse morte de pessoas mais escrotas. O meu de sabor é Kyle Gallner, pouco tempo de tela, como o nosso emo Colin aí, né? Tadinho. Mas teve uma coisa que me irritou. Tem uma hora que a Jennifer está xingando e brigando com a Niri. Eu achei, né, devido ao contexto da cena, que foi usado como um termo pejorativo, né? Porque ela tá com um estilete, a Jennifer fala assim, nossa, você compra todas as suas armas no Home Depot, você é muito butch, né? Uhum. Como se fosse Verdade. sapatona, né? No estilo mais, entre aspas, caminhoneira e tal. E eu entendi pelo contexto que foi uma maneira de depreciação e tal, mas por um filme que brinca muito com essa nuance da sexualidade, eu achei desnecessário. Eu fiquei um pouco chateada, né? Tudo bem, épocas, enfim, meu de sabor principalmente é esse, assim. Então, como eu falei, pra mim é um filme muito difícil de pensar, porque realmente eu tenho ele num lugar emocional mesmo, assim, uma boa lembrança, assim, né, da minha adolescência. Mas tem algumas coisas que eu acho que poderiam elevar, talvez, um pouco mais o nível do filme, que pra mim já é um filme que, principalmente o fator entretenimento, ele é muito bom nesse filme. Mas, para além disso, né, o filme que trata de temas muito pertinentes, né, muito mesmo, assim, e num momento em que não se falava tanto. Mas eu acho que o filme tem um pouco disso que eu meio que já falei, né, de querer falar muitas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que o filme tem 1h45. Eu acho que talvez não faria mal, talvez se prolongar um pouquinho mais. Geralmente a gente reclama que o filme é muito longo, né? Eu acho que aqui talvez um pouco mais seria bom e mostrar um pouco mais nos períodos quando a Jennifer fica mais vulnerável, né? Porque a pele fica opaca, o cabelo sem vida, aquela coisa toda. Mostrar um pouco mais essa vulnerabilidade e talvez trabalhar a ruína da relação das duas por outros vieses também, né? Que não... Porque assim, acaba que o Chip fica como o fator principal ali do conflito final delas, né? Porque a Jennifer que vai atrás do Chip e tal. Então, eu não sei, talvez um pouco mais de mortes e um pouco mais de cenas da Jennifer mais vulnerável, né? Não sei. Eu assisti ontem e na minha cabeça era um filme um pouco maior. E eu senti um pouco falta disso, assim, né? Mas é muito difícil pra mim falar de sabores nesse filme, porque realmente eu gosto bastante. E os sabores, gente? Eu gosto muito das
cena da piscina, só porque o cenário eu acho incrível, sabe? Eu também. Esse lugar abandonado, os galhos crescendo pra dentro, eu acho tudo perfeito, assim, é muito bonito. Adoraria um lugar desse até pra ficar quietinho em paz. Ler um livrinho. Exato. Eu gosto do fato do filme não se levar totalmente a sério. Não chega a ser um terrir de tipo aquelas comédias crachadas, tipo, sei lá, Todo Mundo em Pânico, ou enfim, qualquer outro terrir aí que é uma comédia meio vergonha alheia. Não chega. Isso não chega nem a arrancar risadas. Nem que seja de vergonha ou de graça, assim, mas não se leva a sério, mas é num tom muito bom. O tom dele eu acho bom. Não é, nossa, engraçadão, nossa, piadista. Também não é, olha, gente, isso aqui é super sério, não é pra vocês acharem engraçado. Até porque não tem nem como uma menina que tá matando homens falar que, nossa, que sério, né? Mas é isso, eu gosto muito do tom do filme, de como eles se levam. E da Amanda. Acho a atuação dela muito boa. Eu acho até engraçado que ela, como fez Garotas Malvadas e Mamma Mia também, né? Aí faz um filme desses e alguns anos depois faz A Garota da Capa Vermelha, que também é de terror, né? Ela com o chapeuzinho vermelho. E é muito engraçado ela fazer esses filmes que elas têm aqueles olhão de garota inocente, de perseguida e tal. Mas ela também sabe fazer a filha da puta malvada, como mostra no final desse filme. Então eu gosto desse filme porque ela transita dos dois modos. Ela como a nerd boazinha, assustada, mas que também vai fazer o que precisa ser feito e depois que tá puta com tudo. Enfim, acho que ela mostra muito bem a versatilidade dela e gosto muito dela de qualquer modo. Então, pra mim, é isso. Maravilhosa mesmo, também gosto. Meu sabor, vários. Primeiro, temos Kyle Gallner no filme. Vou contar quantas vezes falei o nome do homem no episódio. Mas assim que a Jennifer vai embora na van com os caras, a Niri fica desesperada, tal, vai pra casa dela e encontra logo Jennifer lá. E aí nessa cena, depois que ela come, vomita, fica toda suja lá, ela já chega toda suja, né, fica mais um pouquinho, ela prensa a Niri na parede e fala assim, você tá com medo? E aí ela dá uma lambida no pescoço da Niri. Aí eu, ai, gente, imagina uma mulher bonita dessa, né? Assim, achei que ao invés de medo, despertou outras coisas dentro de mim. Então, eu gostei dessa cena. Uma risadinha que eu dei foi quando elas estão na sala de aula e a Jennifer tá sendo chata. E aí o J.K. Simmons tá falando sobre o que as mortes, tal, que aconteceu, tal, não sei o quê. E aí a Niri fala, isso aqui é boato. E aí uma outra atriz, uma menina, fala assim, não é boato, é verdade. Tá escrito na Wikipedia. Achei maravilhoso. Sim. Ai, eu achei maravilhoso. Eu acho. Como eu falei, eu tenho muitos sabores, assim, que eu gosto muito desse filme, né? Mas tem uma coisa que eu acho que me pega bem, assim, é algumas cenas onde essa característica de parecer um videoclipe fica mais evidente, né? Então a cena do final, né? Quando a Niri tá no baile e tal, e tá tocando Through the Trees de novo, você fica também de saco cheio nessa música, né? Vendo esse filme. Mas eu acho muito legal, assim, é tudo muito orquestrado, as coisas acontecem de uma forma muito ao mesmo tempo, assim. E tem um lance também que ela faz, que eu acho interessante, né? A diretora, ela tem a mania de colocar, às vezes, um personagem bastante em primeiro plano, assim, né? Às vezes até num detalhezão, assim, na cara do personagem. E no fundo, parece que fica uma colagem da Jennifer se aproximando. Eu lembro de umas 3 cenas que, especificamente, com a Jennifer, né? E uma música, um rock tocando no fundo. Eu gosto bastante desse estilo mesmo de direção dela. Eu acho que é diferente. Combina bastante com a proposta do filme, que, como a Lu bem disse, é um filme que tem um tom que é muito próprio, né? É muito dele, assim. E eu gosto muito disso. Eu acho que é um ponto muito... um sabor muito delicioso desse filme, que ele é diferente, assim, eu acho, né? Uhum. E um outro sabor também que eu acho que é muito bom é a escalação das duas principais, né? Tanto da Amanda quanto da Megan Fox. Eu acho que caiu como uma luva ali. Não sei como seria hoje em dia, quem que estaria nesses papéis. A nova geração, não sei, mas elas são perfeitas ali, os papéis, Arrisco né? dizer a do acompanhante perfeita. Esqueci o nome da gata. A Sophie Thatcher. Não duvido nada. Deixa envelhecer Ela é meio- mais uns 2 aninhos aí. Ela é meio creepy. Eu não sei, ela é de tão bonita, ela chega a ser meio creepy. Não sei, eu acho que talvez funcione bem, né? Aquela coisa da cara, assim, seu olhão, uma coisa bem marcante, É né? bem bonitona. O meu Pessoas problema bonitas, com né? ela Voz de Não, pra fumante, mim. né?
Sim. Fala, Ceci. Eu tomei um susto. Eu falei, gente, eu acho que tem uma entidade aqui. Desculpa, Sil. Imagina. Mas eu tomei um sustão. Muito bom. Ainda mais assim que tem a voz docinha. Aí do Pois nada, é, tipo né? assim. A entidade tá onde? Desculpem. Sil Pérez, cuidado. Eu ia falar que o meu problema com a Sophie Thatcher é o mesmo que é o meu problema com a Anya Taylor-Joy, com o Timothée Chalamet, com a Zendaya. São as 5 pessoas que fazem todos os filmes agora, sabe? Cansa. Acabei de ver a Sophie Thatcher em Heré. Menos de um mês depois fui assistir a Corrente Perfeita. Daqui a pouco vai voltar Yellow Jackets. Caralho, gente. Eu sei que a gente só tá especulando aqui, mas eu já tô brava, sabe? Porque, é muito cansativo. Por mais que sejam bons atores, não tô dizendo que não, mas tem mais gente. Mas é isso, Sim. E eu acabei de fazer uma conexão aqui, viu? É capaz de ser essa Sophie Thatcher mesmo, porque a Karen Kusama, eu não sei se ela dirige todos os episódios, mas ela já dirigiu Yellow Jackets. Então, Alguns. Ah lá. Não foram todos, mas ela volta sempre. ou seja, já temos aí um networking formado. Tá pronto. Bom, gente, pra você que adorou, amou esse filme, a gente tem aqui, ó, uma listinha maravilhosa pra você ver, consumir muito mais sobre esse universo aí de Garota Infernal e similares. E nós vamos começar com as indicações do dia. Eu acho que a minha principal indicação é Ginger Snaps, né? Como eu falei. Toda a trilogia, gente. Porque por mais que só o primeiro filme seja que eu ame, assim, os outros eu gosto, mas não são tão bons quanto o primeiro. Mas fica de indicação. E eu tava lendo que uma influência bem forte pra Diablo Cody foi Garotos Perdidos, porque ela disse que queria escrever um roteiro que fosse divertido e sangrento, assim, mas que ela nunca tinha visto algo assim com mulheres, né? E então ela se inspirou no clima de Garotos Perdidos, que de fato é um filme que eu gosto muito também. E vale assistir a qualquer momento, assim. Eu tenho 3 indicações, que hoje eu tô ousada. Ótimo. Empolguei. Pois A minha manda. primeira indicação é The Babysitter, que é com a nossa rainha do grito da nova geração, Samara Weaving, né? Então também é um Querida, terrir aí. beijo. Uma querida. Beijo, Samara! Linda! Minha segunda indicação é Freaky, que também tem uma nova rainha do grito, que é a Catherine Newton, que fez Lisa Frankenstein, afins. É divertidíssimo esse filme, que ela troca de Amo. corpo com Vince Vaughn. E por último, Vagina Dentada, que saiu recentemente, a minha review lá no Boca do Inferno, pra quem quiser conferir, mas que tem essa pegada monstruosidade feminina, abaixo homens patéticos e sangue e decepções. Então, fica aí minhas 3 dicas pra vocês que gostaram / gostam de Jennifer's Body. Eu Boa. também ia indicar Ginger Snaps, mas como você já indicou tudo certo, tem uma segunda indicação, que é a série Scream Queen. Gosto muito da série Scream Queens. Você que Amo. gosta de... Exatamente, gosta de aí um terror com comédia, uns gore, mulheres que não gostam de homens, protagonista insuportável, metida, que acha que o centro tudo é ela. É o suco do deboche essa série, eu amo. Maravilhoso. E tem o Glenn Powell, que virou galanzíssimo ultimamente, né? E ele tá maravilhoso porque ele faz um papel de ridículo com tanta maestria. Ai, gente, assistam Scream Queens, é isso. Exatamente, homens ridículos, mulheres protagonistas, comédia e sangue. Scream Queens é muito legal. Bem lembrado. A minha indicação de hoje é justamente o livro, né, que eu falei, que é uma adaptação do roteiro. É um livro que é de fácil acesso. É basicamente a mesma história da Jennifer's Body, mas a gente tem, obviamente, uma riqueza maior aqui de detalhes da narrativa. E eu acho bastante interessante, principalmente porque traz esses elementos mais místicos também, desenvolve um pouquinho mais desse universo, né, sobrenatural, digamos assim, e da própria cidade, né, porque a cidade, ela é, de certa forma, um personagem também, né, porque começando pelo próprio nome da cidade, que é Devils alguma coisa, né, tem uma história bastante interessante, eu acho que para quem gostou, uma leitura bem boa, assim, é um livro pequeno, se eu não me engano, ele tem umas 100 e pouquinhas páginas, e eu acho bem legal, assim, pra quem curte, né, as temáticas aí que são abordadas no nosso Garota Infernal. Também tem um filme, que é um filme
filme que eu assisti, se eu não me engano, ele estava ou está na Netflix ainda, não sei, que é A Babá. Ele é bastante divertidinho, assim, eu acho que tem um pouco dessa coisa da personagem principal ser uma femme fatale e vai assassinar pessoas, e assim, eu acho um filme que tem um fator de entretenimento bem legal, é um filme curtinho também, é aquela coisa, né, eu acho que não é Reforçando a igual, né, indicação. obviamente, tô reforçando a indicação aqui, não é igual o Garoto Infernal, acho que é um filme bastante ímpar, né, vocês ficam aí, hoje a gente tava recheado de indicações legais, porque, vou te falar, viu, essa temática é uma temática que eu particularmente adoro, e eu tenho certeza que é um universo aí inesgotável, né, pode ter aí, a gente pode ter, já ali também que parece que tem um musical não autorizado aí do Garoto Infernal, desde 2018, se vocês ouvirem falar, por favor, me avisem, eu gostaria de assistir muito um musical do Quero Garoto link Infernal, eu no meu inbox, esperando favor. vocês mandarem pra mim. Se vocês gostam do nosso podcast, apoiem, mandando o link do download desse musical. Pode ser bootleg mesmo, que deve ser a única forma existente na internet, né? Manda pra nós. Exatamente, pode mandar, fique à vontade, porque eu fiquei curiosíssima quando eu vi essa informação. Eu ficaria aqui a noite toda falando de Jennifer's Body ainda, mas eu acho que a gente conseguiu, né, trazer os principais pontos. Estrelas, né? Nota. Gente, eu não consigo dar também uma nota muito grande, né, porque eu reconheço que não é um filme, assim, acho que pode dizer que não é um filme pra qualquer um, né? Tanto que até hoje, assim, né, por mais que é um filme que voltou aí pras gerações como um filme mais cult, por algum motivo, né, tá sendo colocado dentro dessa categoria de cult, eu não sei se eu colocaria, né? De qualquer forma, eu acho que é um filme que me marcou bastante, então eu vou dar nota 4. Eu dou um 3. Me diverte, mas não é, nossa, meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa, divertida. Além da Megan Fox, como eu já disse, eu achar que tem o carisma de uma porta. Mas 3 pra mim, acho que é o suficiente. Eu daria 3,5. Daria não, né? Dou. Eu dou 4 estrelas. Não é perfeito, poderia ser melhor, mas também não é tão capenga assim. Eu acho que talvez informações tiradas do Dataku, talvez pela época e por outras questões deu uma limitada aí. Eu sei que a gente não pode avaliar potencial. Então, vou ficar com 4. Bom, eu É fui isso. bastante contida. Moral Mas é da isso, história. Mate. Ops, não posso falar isso. Mas não foi eu que disse. Bom, gente, foi isso. A gente adorou falar sobre esse filme. A gente tava com uma expectativa muito grande de trazer ele pra cá. Curtem, comentem, compartilhem. Falem com a gente o que vocês acharam. Se vocês acham que deve ter aí um reboot, uma sequência. Como que seria essa sequência. Que a gente adora, né? Adora falar sobre Garota Infernal. Adora trazer polêmicas aqui pra vocês. Por hoje é só, né? Até a próxima. Vamos nos despedindo. E vocês ficam por aí. Tchau, tchau. Tchau, galera. Beijo, gente. Tchau, gente. Até a próxima.